Olá pessoal, estamos aqui na entrada da Estação Ecológica de Águas Emendadas, conhecida como EZCAI. Essa entrada aqui é a que vai para o polo de educação ambiental da estação. A outra entrada é aquela onde tem a pedra fundamental da estação e que tem a vereda, lindíssima aqui. Esse local aqui, que é o Centro de Educação, é onde se recebem os estudantes e é onde tem o que a gente chama da Lagoa Bonita. A Lagoa Bonita é que forma o rio Mestre Darmas, que desce e vai de encontro ao rio Pipiripau, que juntos formam o rio São Bartolomeu, que é um dos rios mais importantes que a gente tem nessa região aqui. A Lagoa Bonita, ela tem uma profundidade média aí de 4 metros. A gente não pode pescar, não pode caçar ao seu redor, porque é uma área de preservação. Inclusive, essa água aqui é a que vai para a nossa torneira. Ela é recolhida, tratada pela CAESB e aí a gente bebe ela. Então é importante a gente cuidar dessas águas. Primeiramente, Estação Ecológica de Águas Emendadas, o que quer dizer esse nome? Uma estação ecológica de preservação ambiental total, não é aberta ao público, apenas para pesquisadores, professores e estudantes, devidamente agendados. Você pode fazer esse agendamento pelo IBRAM, Instituto Brasília Ambiental. Entrou no site, é bem fácil, você agenda, tendo horário, eles vão receber vocês aqui. Nesse momento de pandemia, a gente tem que ver como é que está funcionando lá. Águas emendadas quer dizer que existem águas que se encontram, que são emendadas. A emenda dela é como se fosse o telhado da nossa casa e que verte água para um lado e para o outro. Quando está chovendo, a água cai para os dois lados. É o que acontece aqui na Estação Ecológica de Águas Emendadas. A água nasce, são várias nascentes aqui, pesquisadores que dizem que tem mais de 50 nascentes só aqui na Estação Ecológica de Águas Emendadas. Essa água nasce e ela cai para 2 lugares. E é interessante esse fenômeno, porque em outros lugares que acontecem de água nascer e cair para 2 lugares, pouco tempo depois, um espaço depois, elas se encontram. Já na Estação Ecológica de Águas Emendadas, essas águas não se encontram mais. Elas descem por dois lugares. Uma vai lá para o Rio Maranhão, que vai lá para a nascente, que vai para o Rio Araguaia e vai para lá no delta do Rio Amazonas. A outra vai descer, vai cair no Rio Corumbá, depois vai lá para a Bacia do Platina, cai lá na área sul do Brasil. Nem do Brasil mais, a gente está falando da divisão ali da Argentina e do Uruguai. Então assim, essa água que nasce aqui, ela vai percorrer praticamente a América do Sul toda. E esse é o grande fenômeno que nós temos aqui. Essas águas emendadas, elas vão verter para 2 lugares totalmente diferentes. E a gente sempre fala para os estudantes, para as pessoas que vêm aqui. Imagina você sujar, poluir essa água que nasce aqui. Ela vai poluir todo o caminho. Ela vai poluir daqui até o Rio Amazonas, no delta do Amazonas, e vai poluir daqui até lá no delta do Platina. Então assim, tão importante a preservação dessas águas. Uma outra coisa interessante é que a Estação Ecológica ganhou um selo, ganhou um brasão de referência ambiental cultural. Porque a Estação Ecológica de Águas Emendadas, ela faz parte da própria história de Planaltina. Um dos primeiros relatos que nós vamos ter aqui remonta a muito tempo atrás, onde os viajantes passavam e encontraram, eles foram dando nome aos rios, né? O Rio São Bartolomeu e o Rio Mestre Darmas. Todos os caminheiros, os caminhantes, os andarilhos, os bandeirantes, eles sempre caminharam perto de rios. Eles sempre iam perto de rios, então descobriram aqui por conta desse caminho. O Mestre Darmas, o famoso ferreiro que aqui habitava, antes de Planaltina. Mas é a partir dele que a gente tem essa história da nossa cidade. E ele é provado, viu? Historicamente. Lembra que o professor Elias Manuel falou? A gente não tem o registro dele, ele mesmo, né? Mas a gente tem registro de historiadores de que ele existia nessa região. Então assim, Águas Emendadas é extremamente importante, não só para o Cerrado, para manter essa biodiversidade incrível que nós temos aqui. É um local que tem aí mais de 10 hectares, mais de 10 mil quilômetros quadrados de área verde, é onde nós temos vários tipos de cerrado, cerradão, vereda, mata de galeria, enfim, nós temos vários tipos de cerrado aqui. Nós temos aqui animais de grande porte, como o lobo-guará, a onça parda que já foi registrada, a onça preta que já foi registrada, nós temos tamanduá-bandeira, nós temos coati, cachorro do mato, fora os animais de pequeno porte que nós temos aqui também.
tem várias espécies de aves, várias espécies de peixe, várias espécies de anfíbio. O site do IBRAM, do Instituto Brasília Ambiental, eles produziram um material gráfico de excelente qualidade, onde a gente tem, como se fosse um calendário, um pôster, que tem animais de grande porte, anfíbios, répteis. Então, assim, vale muito a pena pesquisar nesse site e vocês podem tirar esses pôsteres e colocar no seu computador e você consultar quando você quiser. A Estação Ecológica de Águas Emendadas, ela ganha esse título em 1968. É muito interessante, um dos primeiros parques ecológicos do mundo fica lá nos Estados Unidos, que é o Yellowstone. Talvez o pessoal mais velho aí vá conhecer a turma do Zé Colmeia, é lá que ele mora. A partir daquele momento, vários locais do mundo tiveram a preocupação de preservar áreas. E aqui não foi diferente. Aqui no Brasil a gente tem várias áreas que foram preservadas desde a década de 60, daí para diante muita coisa começou a ter nome de reserva. Historicamente falando, a gente tem essa estação, que é aquela onde tem as veredas, a primeira, que foi preservada, e a gente tem como se fosse um pedacinho, que é o local de educação ambiental, que é o da Lagoa, que eu já tinha falado, que o governador pegou, né, desapropriou, para que a gente pudesse fazer educação ambiental lá. A primeira parte, ela é 100% preservada. O cerrado está mantido lá. O outro lado, não. Era a área de fazenda, mas são uma coisa só. Tem o centro lá de educação, todo feito de maneira sustentável, bem arejado. A vista, o mirante que nós temos lá é maravilhoso. E a vista que nós temos é da lagoa. Como eu havia dito, é a que forma o rio Mestre Darmas. Logo na primeira visão, vocês vão ver que tem um descampado. É porque aqui era uma fazenda. E aí então, o governador da época, José Aparecido, em 1986, percebeu que a Lagoa Bonita era de extrema importância para a nossa cidade. E aí ele desapropriou, pagou o ex-proprietário, comprou toda essa área e pertence agora ao Estado, pertence a todos nós. Na frente ali, como eu havia falado, é descampado porque aqui era pasto. E ali não foi mexido mais. E a gente pode perceber várias árvores que nasceram ali. Tudo isso por dispersão natural. Como é isso? Pássaros que comiam uma fruta lá na estação ecológica, na primeira unidade, traziam para cá. O lobo-guará que comia a fruta dele, que a gente chama de lobeira, aí ele dispersava pelo cocô, comia, fazia cocô e dispersava a semente. Passarinhos, como eu havia falado, o vento, quando balança as árvores, leva a semente para longe, tudo de forma natural. O ser humano, ele não interferiu mais para poder fazer o que a gente chama de reflorestamento, colocar a mata nativa ali. Então é muito interessante a gente conhecer essa área. Tem muitos livros que falam da Estação Ecológica de Águas Emendadas. Vale muito a pena a gente pesquisar isso. Uma outra coisa interessante, que na Lagoa Bonita tinha criatório de peixe. Então dá para ver uns laguinhos assim feitos artificialmente, aonde o antigo dono, ele criava peixe aqui. Aí qual foi o problema que criou um certo desequilíbrio ecológico? Porque quando a fazenda foi comprada, abriram os criadouros de peixe, os tanques de peixe, e os peixes dispersaram. Mas ainda assim tem variedade de peixe aqui. Tem escolas perto aqui da Estação Ecológica de Águas Emendadas e eles fazem trabalhos, fazem projetos para a Estação Ecológica de Águas Emendadas, né? A gente tenta trabalhar essa educação ambiental para isso. É muito interessante a gente manter esse local, né? Quando os estudantes vêm aqui, a gente sempre fala, dá sempre um exemplo. Se cada um de vocês pegar uma balinha, chupar a bala e pegar aquele plástico e jogar no chão, gente, imagina a quantidade de bala que existe no mundo, as pessoas chupando, e quantidade de plástico que vai para o lixo. E como a gente sempre fala na educação ambiental, não existe lá fora. Tudo. Isso aqui é uma integração. Nós estamos dentro de algum lugar, que é o planeta Terra, que é o nosso cerrado. Então, não existe lá fora. O que a gente tem que buscar quando a gente fala sobre a Estação Ecológica de Águas Emendadas e educação ambiental? Buscar políticas públicas de recolhimento de lixo, de recolhimento seletivo de lixo e de um tratamento específico desse lixo. E não somente o lixo, tratamento de águas e esgoto. O Distrito Federal, ele tem uma margem muito alta. A gente tem aproximadamente 97% do nosso esgoto é tratado. Então isso é muito bom, porque o esgoto vem das nossas casas, naquela água cinza, as outras águas de vaso, elas vão para uma estação de tratamento, tratam e devolvem para o rio. E a gente percebe que não vai poluído porque os peixes ainda existem lá. Então assim, é importante você que está vendo esse vídeo buscar informações sobre os seus locais de área verde, para que você busque a preservação,
chame as pessoas que são responsáveis pelas políticas públicas para que façam essas políticas, a partir daí a preservação. Uma outra curiosidade é que Planaltina tem o maior número de áreas de parques ecológicos, de áreas preservadas. Nós temos 9, além da Estação Ecológica de Águas Emendadas. Então assim, você deve conhecer algum desses. Perto do Vale do Amanhecer tem a Cachoeira do Vale Perdido, que fica no Parque Pequizeiros. Muita gente vai para lá, é um parque que não é fechado, não está fechado à população e você pode ir à cachoeira. Lembrando, se você for, mantenha, não mexa no meio ambiente. Tome seu banho de cachoeira, recolha seu lixo, leve para sua casa e faça a dispersão correta. Planaltina ainda não tem uma coleta seletiva efetiva de lixo. Existem alguns locais que a gente está tendo. Então, para onde é que vai esse lixo? Você sabe para onde é que vai o seu lixo? Então, é muito importante a gente pensar isso. Pensar Planaltina enquanto história, não tem como negar essa área, esse momento, esse espaço de preservação. Ainda mais Planaltina. Para você ter uma outra ideia, a Estação Ecológica de Águas Emendadas é tão importante que ela tem o que a gente chama de área de amortecimento. É uma área que fica ao redor da estação e que não pode ter muito impacto, porque senão vai impactar diretamente a estação. Imagina, você acha que um pássaro que vive aqui na Estação Ecológica, ele vai só sobrevoar a estação? Não, ele vai sobrevoar as araras que vêm se alimentar aqui nos Buritis, elas voam por Planaltina. Então, quando você modifica tudo em Planaltina, não vai ter mais arara voando. Então, é muito importante que a gente mantenha, que a gente preserve, que a gente tenha essa consciência, que a gente busque políticas públicas, que a gente reclame e vá, ó, precisamos de um local que recolha o esgoto de forma correta, recolha o lixo de forma correta e descarte tudo isso de forma correta. Tá bom? Essa é a ideia do projeto. Despertar a consciência, despertar em você a curiosidade, principalmente, para que você busque mais informações e a partir disso você cuide. Então assim, Estação Ecológica de Águas Emendadas, aberta ao público para visitação de estudantes, pesquisadores, professores. Na sua escola, tenho certeza que já recebeu o convite, o que não tinha o agendamento, porque é muito rápido que acaba aqui as visitas durante um ano. Então assim, conversa lá na sua escola quando as aulas voltarem, ó, professor, professora, diretor, vamos marcar uma visita lá na Estação Ecológica de Águas Emendadas. Esse projeto aqui vem para mostrar a você a grande riqueza que nós temos aqui em Planaltina. E nesse vídeo especificamente, para mostrar o que nós temos aqui na Estação Ecológica de Águas Emendadas. Existem muitas chácaras ao redor da Estação Ecológica de Águas Emendadas, né? E tem uma grande questão também, por exemplo, você cria o cachorro, né? E aí você abandona o cachorrinho. Ele se junta com outros cachorros, forma uma matilha e vem para dentro da estação. E vão disputar comida com os animais daqui, com o cachorro do mato original. Então assim, não é só abandonar o cachorrinho, entendeu? Você não pode fazer isso, porque senão ele se junta com outros e vem para cá. E aí não pode, porque desequilibra todo o meio ambiente. A Estação Ecológica de Águas Emendadas tem essa característica que foi a preservação em determinados momentos, né? Nós tivemos a grande sorte dessa estação estar aqui em Planaltina. Planaltina tem uma grande área verde e a Estação Ecológica de Águas Emendadas contribui mais ainda. Então, pessoal, não pense que a nossa cidade não tem nada, como muita gente fala, né? Ah, é a cidade longe, ninguém quer vir aqui. Não, nós temos uma grande riqueza cultural e uma grande riqueza ambiental. Lembre-se sempre disso. Valorize a sua cidade. Valorizando a sua cidade, você se valoriza. Você não vai ser aquele que vão dizer assim, ah, você mora lá, não sei onde, em Planaltina, só tem crime. Não, não tem não, cara. Nós temos Estação Ecológica de Águas Emendadas, nós temos mais 9 parques. Ó, tem um parque muito bacana ali do lado da UNB, da FUP, que é chamado Sucupira. O Parque Sucupira, você pode fazer caminhada, tem aparelhos lá de ginástica, você pode contemplar o cerrado que está preservado ali também. Além desse, a gente tem o Pequizeiro, como eu havia falado, a gente tem que implementar os parques que ainda não foram implementados, só estão no papel, por exemplo, o Parque no Vale do Amanhecer, o Parque do DR, nós temos também o Parque Ecológico lá do Instituto Federal de Brasília, o antigo Colégio Agrícola, que é uma área gigantesca também, tudo muito bem preservado. Nós temos essas duas universidades, pessoal, que é o Instituto Federal e a UNB, que tem vários projetos nessa área. Temos também o Parque Ecológico da Lagoa Joaquim Medeiros. É uma tristeza a gente ver aquele parque lá, porque a lagoa, pessoal, secou. Olha como o impacto do que a gente faz prejudica demais o meio ambiente. Tivemos vários poços artesianos que foram cavados sem estudos prévios, e aí aquela quantidade de água que foi retirada dali acabou secando a lagoa. A lagoa, se vocês olharem do mapa, ela não tem nenhum rio afluente que chegue nela para fazer com que a lagoa exista. É só de nascente. Então a quantidade de água que tiraram desses poços artesianos acabou secando a lagoa. Tem alguns anos que ela não consegue mais encher.
ela não verte mais água. Quem teve a grande oportunidade de ver aquela lagoa cheia é muito linda. E agora ela está seca, já tem alguns anos. Existem estudos pela UNB de tentar fazer o renascimento dessa lagoa, mas é algo muito difícil, demorado e caro. Então, o exemplo que nós temos de prejuízo ambiental aqui muito próximo é essa lagoa. Uma outra coisa que a gente vê também é quando aquela água de chuva desce toda de Planaltina, vai pelo setor tradicional e deságua no Mestre Darmas. Gente, é tanta sujeira que cai ali dentro. Então assim, não jogue nada no chão não, porque aquela enxurrada vai levar para o rio Mestre Darmas. E custa muito caro fazer esse tratamento de água. A gente sabe que o tratamento não é gratuito. A água é muito cara, gente. A água tem que ser um bem público, porque ela vem da natureza. Por que a gente tem que cobrar por ela? A gente tem que cobrar apenas o custo da manutenção dessa água para a gente usar e devolver para a natureza de forma limpa. Então assim, cuide, temos que cuidar. Cobre dos seus governantes, quem faz política pública, para que cuide dessa água. Porque tem um monte de gente aí que utiliza a água e coloca a culpa na gente, dizendo que o morador é que gasta água. Não somos nós, viu? É o agronegócio que gasta mais água e somos nós que pagamos a conta. Lembre-se disso. É possível produzir alimento? É. Mas soja não é alimento para boi. E a gente come muita carne, temos que inclusive diminuir isso, tá bom? Agradeço a vocês e até o próximo vídeo.